Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Que mundo maravilhoso e ideal, um marido que provê o suficiente para que sua mulher possa cuidar dos filhos com qualidade e com qualificação, né? Não é pegar e ficar que nem Dodoca assistindo fofoca no programa da tarde e colocar o moleque lá na creche o dia inteiro sem necessidade. Mas que mundo ideal esse, onde o marido consegue prover o suficiente para dar dignidade para toda a família e a mulher pode se dedicar àquilo que é mais afeito à sua condição biológica. O homem nasceu para trabalhar mais que a mulher. Aliás, a própria CLT diz isso. Sabe que a CLT garante que o homem tem que carregar até 60 quilos. Mas tem uma questão perfeita física também. E né? a mulher até 25 quilos. A mesma CLT que diz que o salário tem que ser igual, em virtude de exercerem o mesmo trabalho, diz que os homens podem carregar 60 quilos, as mulheres só 25. Então o homem, ele foi afeito, ele tem as características biológicas necessárias para fazer os trabalhos mais pesados e perigosos. E como no passado, na antiguidade, na Idade Média, quase todos os trabalhos eram dessa natureza, não existia telefonista, entregador de carta. Então, como todos os trabalhos exigiam isso, evidentemente a sociedade se organizou dessa maneira. Mas hoje a gente tem outra coisa. Olha, o conservador não pode ser um cara que ignora as suas condições. Tem uma frase muito boa que eu gosto, eu acho que eu devia ler esse pensador, chamado Ortega y Gasset. Eu não li ainda, mas eu sei quem é. É a Rebelião das Massas, acho que você vai gostar. Então, o Ortega y Gasset dizia o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, um conservador tem que considerar tudo que ele é. Eu sou mulher, biologicamente mais fraca, tudo que eu quero, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo e as minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias atuais me obrigam a trabalhar para ter dignidade. Então, é conservador trabalhar. Veja, o que não é conservador é você viver descolado da realidade, da sua realidade, da realidade do seu país, da realidade econômica do seu momento histórico. Viver descolado disso não é conservador. Ser conservador é estar Vou te falar uma pergunta, assim, porque essa é uma postura que eu costumo ter no meu canal. É o que eu realmente penso, tá? Eu penso que existem tantos vícios quanto virtudes da masculinidade quanto da feminilidade. Nós temos determinadas fraquezas, em média, perfeitamente. Né? E eu sempre comento no meu canal que as mulheres, elas têm muito o que aprender com as virtudes masculinas e os homens têm muito o que aprender com as virtudes femininas. Perfeitamente. E eu me refiro, as mulheres, elas têm que aprender sobre resiliência psicológica, sobre força, ousadia, coragem, mas os homens também têm o que aprender com compaixão, empatia, doçura, cuidado e nutrição. E, infelizmente, muitas vezes, eu acredito que tu também já deva ver bastante em canais, perfis conservadores, de que as mulheres, elas têm que ficar quase que alienadas em um mundinho infantilizado, sim, bobinho, extremamente feminino, e os homens têm que ficar alienados e restritos a um mundo extremamente masculino, que na minha percepção acaba deixando ambos meio que mutilados e toscos, meio estúpidos e idiotizados em cada um dos seus mundos, sabe? Sim, eu acho assim, ó, a masculinidade, ela é muito linda e a feminilidade é muito linda. Uhum. Se uma mulher é muitíssimo feminina, ela tem que ficar com um cara muitíssimo masculino. Essa é a combinação perfeita. Agora, se você tá falando com uma mulher que toda mulher é feminina e todo homem é masculino. Mas que, assim, essa mulher, ela é mais intempestiva, corajosa. Ela vai ter que ter um marido que também equilibre isso, tendo essas características. Algumas características femininas que compensem. É por isso que eu acho assim, a complementariedade sempre foi o ideal conservador. A complementariedade, exemplo que eu uso sempre que é maravilhoso, é o exemplo de Santa Zélia e São Martin. Olha que loucura, porque vem muito das bolhas católicas esse negócio de que mulher não pode trabalhar, né? A Santa Zélia, ela era muito feminina, ela tinha um trabalho artesanal com renda, era rendeira. E o marido tinha uma relojoaria, tipo uma joalheria. Bem masculino o trabalho dele e bem feminino o trabalho dela. O tempo foi passando e o trabalho de rendeira dela começou a render. Pleonasmo. O trabalho de rendeira dela começou a dar muito certo, teve muito sucesso. Ela foi contratando rendeiras, acabou profissionalizando aquilo ali. Dava tão certo que o Saint Martin fechou sua relojoaria e passou a para ser o CEO da corporação ali de rendeiras da esposa. E eles juntos criaram Santa Terezinha. Santa Terezinha, uma santa. A filha deles também foi canonizada. É um casal santo que gerou uma filha também santa.
que tinha uma mãe que trabalhava e um pai que trabalhava no negócio da mãe. Em momento nenhum, San Martin deixou de ser mais homem por ter gerenciado uma empresa de rendeiras. Eles fizeram aquilo que um conservador tem que fazer, somar as suas circunstâncias aos seus desejos. Aquilo que tem predisposição a fazer. Então, Santa Zélia e San Martin derrubam essa tese de que o homem tem que ficar lá na sua caixinha, a mulher tem que ficar na sua... O que também não quer dizer que eu sou a favor da fluidez de gênero, tem que deixar muito claro. Não, são coisas diferentes. Pelo amor de Deus. Isso é bem diferente, isso é bem diferente. Acho que ninguém vai confundir essas coisas. Eu acredito que é mais uma circunstância de que nós podemos aprender uns com os outros e ir melhorando, aprimorando essas qualidades a partir da nossa observação. Inclusive, veja bem, eu sempre acabo comentando meu pai, porque pra mim ele representa uma masculinidade bem tradicional, assim. Meu também. Em que ele é muito trabalhador, sempre foi muito dedicado, proveu pra nossa família, muito honesto e muito honrado. E eu acho isso o máximo no meu pai. Será que nós temos o mesmo pai? Cara, que isso? Porque foi com ele que eu aprendi muito, assim, a arte do diálogo e da honestidade intelectual. Meu pai é muito racional, assim, sabe? Então, assim, em dado momento, durante uma discussão, entre aspas, né, algum debate que eu tinha com ele, e eu trazia um argumento melhor, ele simplesmente aceitava. Sabe? É uma coisa, assim, que é da natureza dele e eu sempre admirei muito isso nele, sabe? Essa clareza, essa facilidade de aceitar quando tá errado, em pedir desculpas e ser muito transparente. Eu aprendi, assim, principalmente com meu pai, assim, enquanto exemplo, desde muito cedo. E hoje em dia, minha mãe fica enchendo meu saco, dizendo que eu sou uma puxa-saco dele. Meu Deus, não parece a minha casa. Olha os meus amigos. Ai, tudo papaizinho dela. Eu carreguei por 9 meses pra ela ser uma puxa-saco do pai dela. Os meus amigos aqui estão confirmando que a minha casa não muda nada, nenhuma letra, é a mesma coisa. Meu pai é tudo isso e lá em casa é a mesma coisa. Eu aposto que ela dizia, eu sou a bruxa, né? Porque a minha mãe Não, fala isso, você eu sou puxa a bruxa. Do teu pai, é tudo pro teu pai. Eu lembro que eu levei meu pai pra fazer uma viagem pra Israel. Eu falei, mãe, é que meu pai é muito evangélico e ele adora Israel. Não sei se seu pai é evangélico também. Eles gostam muito dessa coisa toda, né? E aí eu levei meu pai pra lá. E daí a minha mãe, porque você não me levou, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque levou só teu pai. Daí eu falei, mãe, mas você queria ter ido? Eu não, um monte de areia. Um monte de areia. De pedra. Todo de deserto. Era só pra implicar ciumenta. É só pra manifestar esse ciúme mesmo. Mas a minha mãe é maravilhosa também. Ela é bem isso aí. A minha mãe é totalmente maternal. A minha mãe tem um polo 100% feminino. Meu pai tem um polo 100% masculino. Só tem uma variação de polo. Se for pra consertar um bagulho em casa, uma escada, um azulejo, daí a minha mãe... Nossa, tua mãe é operária ali. A minha mãe vira homem e meu pai vira mulher. Não, eu não posso fazer isso, agora não posso, depois eu faço. Mas olha, tem uma coisa que eu acho que meu pai é muito mais feminino que a minha mãe. Meu pai é muito mais sensível. Meu pai é doce. Ele é mais terno, mais carinhoso, sabe? Agora a mamãe é megera. Minha mãe é bem durona, assim. Inclusive, recentemente... Mas você vê como são complementares? Absolutamente. Eu tava lá em casa, né, lá com eles há alguns dias. E aí ela disse que o pai dela era um pai muito bruto, porque ele era militar, ele era cabo. Então ele tratava os filhos como recruta e as mulheres, ela disse, pior do que cachorro, né? E aí a mãe dela era uma mãe fria, e ela falou assim, cara, eu acho que tu é durona hoje por conta disso, porque eu sou fria e bruta, e eu te criei desse jeito, entendeu? A tua mãe, eu tenho coisas que parecem com a minha mãe é bem durona mesmo, assim, sabe? Eu sofri, assim, com a megera. Sabe o que o pessoal tá falando aqui no chat? Olha a diferença de quem tem pai presente. E olha, desculpa, mas eu vou ter que concordar, não é? É isso mesmo. Um pai presente faz toda a diferença na vida da mulher. Eu concordo. Eu acho que é importante, sim. E é por isso que eu acho assim, ó, voltando àquele tema que a gente falou antes da revolução sexual. É preciso que as mulheres observem que ter direito ou ter possibilidade de fazer tudo não significa que tudo deve ser feito. Quanto tudo mais... me é lícito, mas nem tudo convém. Convém, como diz a Bíblia. Exatamente. Assim, ó, é muito sério você ter relações sexuais com alguém, porque isso pode ter consequências que você nunca mais vai conseguir apagar, como um filho. Então, e assim, não adianta métodos contraceptivos. Camisinha tá escrito na embalagem. Anticoncepcional tá escrito na embalagem. De cada 100 casos, um falha. Tá escrito na embalagem. Então, se você vai dormir com 100 homens, que esses 100 sejam, em tese, dignos. Comprovadamente, 100 homens dignos, pelo amor de Deus. Né? Isso falando do ponto de vista econômico. Claro que se a gente fosse falar do ponto de vista moral e religioso, você sabe qual é a minha opinião, mas enfim, é muito importante ter um pai presente, sim, e eu acho que as feministas estão fazendo as mulheres e os meninos perderem. Quanto menos pais na vida dos nossos meninos, menos eles terão condição de se tornar homem. Eu me lembro que, eu acho que foi a atriz Thaís Araújo, que disse que o filho dela tinha que brincar de boneca, etc. E eu sempre achei isso muito estranho, porque
quando o bebê tá doente, eu tenho 2 meninas. Já me aconteceu um dia de cuidando da nenê, deixar ela cair no chão, sabe? Ela cair da cama, assim. Eu cuidando dela, rolou. Meu Deus, me deu um desespero. Eu comecei a chorar, chorava mais que a criança. Me deu um pânico, eu não sabia o que fazer. Essa criança perdeu 10 pontos de QI por sua Pelo culpa. amor, ela tava do meu lado, assim, bem pequenininha, sabe? Mas bem a cama era baixinha. E eu fiquei tão apavorada, tão desesperada. E o meu marido teve muita calma de conduzir o carro com a maior calma possível. Porque se ele comete um acidente, se ele fica tão nervoso quanto eu... E aí, quando eu vi eu acho que era a Thaís Araújo, dizendo que o filho dela tinha que aprender a brincar de boneca, eu me lembrei dessa situação. Esse daí é o filho da Boca Rosa. A Ah, Thaís pode ser. Araújo é aquela que falou que tinha que ter dado mais.